Olá, meus irmãos, a paz a todos. Vamos falar sobre o dragão, a besta e seus diademas. Nós vamos ver que o diadema, que é uma coroa, né, de autoridade, um momento a profecia mostra nas cabeças do dragão e em outro momento esses diademas estão nos chifres da besta. Então vamos estudar sobre isso. O profeta Daniel e o apóstolo João, eles tiveram a mesma visão, né, em tempos totalmente diferentes, mas Deus mostrou a mesma visão para eles. Aqui Daniel 7, naquela visão dos 4 animais, ele diz assim: e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então está grifado aqui, subiam do mar. E o versículo 7 desse mesmo capítulo 7 de Daniel diz: depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, aqui 2 marcações, né? 3, na verdade. Então, o 4º animal, ele subia do mar e tinha 10 chifres. Agora, a visão do apóstolo João vai dizer a mesma coisa. Ele viu emergir, subir, né, do mar, uma besta animal, né, que tinha 10 chifres. Então, a mesma informação, porém com um acréscimo, e 7 cabeças. Veja que Daniel não relata o animal com 7 cabeças. Ele relata apenas um animal com 10 chifres. E realmente há de convir que 7 cabeças não é um detalhe pequeno, né? Certamente, se Daniel tivesse visto o animal com 7 cabeças, ele tinha relatado como fez com o leopardo de 4 cabeças, né? Mas vamos ver o porquê que Daniel não relatou um animal com 7 cabeças. João e Daniel, né? Os 2 profetas que tiveram essas visões do futuro, para que nós pudéssemos ter mais detalhes do que vai acontecer, né? João na ilha de Patmos, já ali depois da morte e ascensão de Cristo, na perseguição do Império Romano, e Daniel cerca ali do 6º século antes de Cristo. Então, praticamente 600 anos separando um dos dois. Você veja que o número 6 está envolvido aqui de novo nessa situação, né, de fim dos tempos. O tempo cronológico das visões. Veja aqui que eu coloquei um animal com uma cabeça e os 10 chifres nesta cabeça, porque é assim que está escrito em Daniel 7, versículo 20. Vejam. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Veja que é na cabeça, não é nas cabeças, né? E do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Aqui falando já do chifre pequeno, né? Mas aqui em cima tá grifado, né? Aqui que eu fiz 10 chifres que estava na cabeça. Então Daniel viu um animal com uma cabeça com os seus 10 chifres nela. Aí João, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1 diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Veja que os 2 estão subindo do mar, né, como vimos anteriormente. Tem 10 chifres, porém João aqui relata 7 cabeças. Então, o que nós podemos entender? Que para Daniel, Deus já mostrou uma coisa mais resumida. Ele já mostrou direto lá no fim dos tempos. O animal que já vai estar agindo, a besta que vai estar agindo com os 10 reis, né? Chifres simbolizam os reis.
que subirão junto com a besta no fim dos tempos. Então Daniel já vê esse animal já diretamente em ação no fim dos tempos. Agora já para João, nós vemos aqui uma besta, né, com 7 cabeças e 10 chifres espalhados por elas. Porque para João, Deus já descortinou toda a história, desde antes de Daniel, né, pegando lá do Egito. Por que do Egito? Porque o Egito foi que escravizou o povo de Israel. Então, pegando desde o Egito até o último governante, o último império, a última cabeça que estará fazendo isso com o povo de Deus. Então, passaria pelo Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o Anticristo, né? Fazemos assim a leitura de todos os impérios que Satanás instigou contra o povo de Deus ao longo da história. Então João já vê uma coisa mais ampla: cabeças, chifres e diademas. Aqui um dragão com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas nas cabeças. Vejam que os diademas estão nas 7 cabeças desse dragão. Aqui não está falando das cabeças da besta, né? São duas informações diferentes de uma mesma coisa, porém colocando focos diferentes. Então, o capítulo 12, versículo 3 de Apocalipse diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então percebam que os diademas estão nas 7 cabeças, e aqui é visto um dragão vermelho. E o sinal é no céu, né? Como anotei aqui, aqui o sinal é no céu e é visto um dragão. Por quê? Porque por trás de toda essa situação de perseguição ao povo de Deus está Satanás. Então Deus está contando essa história no capítulo 12, né, sobre um pouco da história de quem é o verdadeiro inimigo, que é Satanás. E é uma visão um pouco mais macro, né, mais abrangente na história humana. E aqui, então, os diademas estão sobre os 7 reinos, né, porque é uma visão atemporal, né, pegando todas as épocas, desde o Egito até o fim dos tempos, como vimos no slide anterior. Então, por isso aqui está mostrando o dragão, porque é ele que tem esse domínio sobre os reinos da terra. Inclusive, foi o que ele ofereceu a Jesus na tentação do deserto, né? Darei os reinos da terra se prostrado me adorares. Jesus não contradisse ele, que ele não tem o domínio dos reinos, né? Jesus apenas não entrou na tentação dele, mas ele realmente tem os domínios dos reinos da terra, porque Adão, no seu pecado, passou a chave, né, desse reino chamado terra para Satanás. Então aqui nós já vemos a besta e não mais o dragão, com 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas nos 10 chifres. Já não são mais 7 diademas nas 7 cabeças. São 10 diademas nos chifres. Vejo que é outro tempo, né? É outra informação. Já está em Apocalipse 13, versículo 1. Que diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então aqui é visto já uma besta saindo do mar, não é mais um sinal no céu visto um dragão, né? Agora já vem para a terra, já vem para o mar, simbolizando as nações da terra, né? Isso aponta para algo um pouco mais específico, um pouco mais direto, aqui apontando para o reino do fim dos tempos. Porque agora os diademas saltam de um período atemporal de todos os reinos e eles vão para os 10 chifres, acumulando tudo num tempo do fim. Não está mais separado entre nações que ao longo dos tempos escravizaram o povo de Deus, mas agora todos serão concentrados num governo só, né? Os 10 chifres num governo só, que é o governo do fim dos tempos, juntamente com a besta, para perseguição
do povo de Deus. Veja essa imagem aqui, que os diademas, as coroas, né, estão sobre os chifres. Entenderam aqui? Sobre os chifres. Agora vamos entender o tempo profético das coisas. Já estamos falando um pouco sobre isso, né, que no caso Daniel viu algo mais direto, apontando já para o reino dos 10 chifres, por isso que ele viu um animal com os 10 chifres na cabeça desse animal. E agora nós vamos ver João detalhando. A Bíblia tem muito disso, né? Desde a formação do ser humano, lá em Gênesis, que fala o ser humano no capítulo 1, e no capítulo 2 vai detalhar como ele foi formado. Não são duas criações, é uma explicação detalhada daquela criação. E isso é feito ao longo da palavra do Senhor, e tem aqui entre Daniel e João, faz também essa mesma linha de escrita. Agora o anjo vai estar explicando a João sobre os chifres que ele viu, né, na besta do fim dos tempos. Então ele diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas recebem autoridade como reis com a besta por 1 hora. Apocalipse 17, 12. Então, 1 hora aqui é 1 hora profética, né? Esse tempo aqui é um tempo profético. Vamos ver mais para frente. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por 30 minutos. É a mesma linguagem, né? Quase por 30 minutos profética. E como que nós podemos saber isso? Porque aqui, 3 dias e meio são 3 anos e meio proféticos, que está em Apocalipse 11, 9, tratando ali das duas testemunhas, né? Vai dizer assim: e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Aqui, né, não vamos entrar em detalhe, mas está apontando para a igreja, que estará sendo morta ao longo de 3 anos e meio. 3 dias e meio profético aqui simboliza os 3 anos e meio da grande tribulação. 42 meses, 1260 dias, tempo e metade de um tempo. É o mesmo linguajar profético sobre esse mesmo período de tempo, né? Apontando lá para o fim de todas as coisas. Então aqui, pegando essas informações, a gente usando um sentido lógico da coisa, não sei se podemos afirmar isso, mas é para os irmãos pensarem. Um ano judaico é composto por 360 dias, né? Um dia de 24 horas. Então, 6 meses é o mesmo que 12 horas proféticas. 3 meses, 6 horas proféticas. Um mês, 2 horas proféticas. Então, nós estamos atrás do período de 1 hora, né? Como diz que os 10 reis reinarão com a besta por 1 hora. Então, nessa lógica, estarão reinando então por apenas 15 dias, né? 15 dias é o tempo de 1 hora profética, se este cálculo puder ser feito dessa forma como fizemos aqui, né? Para os irmãos pensarem. Então, quase meia hora profética aponta então para quase 7 dias. É o que a gente pôde fazer esse cálculo, né? É uma conclusão provisória. Então agora nós vamos ver qual é o fim dos reinos humanos. Daniel, no capítulo 2, já naquele sonho de Nabucodonosor, ele vai revelar a Nabucodonosor e para nós como será o fim dos reinos humanos. Então ele diz: estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. No nosso canal temos outros estudos sobre Daniel 2 e falamos sobre esse versículo, mas vale a pena a gente dar uma ressaltada aqui sobre essa informação. E essa pedra é o próprio Jesus e ela foi cortada sem auxílio de mão. O que eu penso sobre essa frase, sem auxílio de mão? Eu penso que quando Jesus veio a primeira vez, ele veio com auxílio de mão, com auxílio de Maria, né? Seria a mão humana para ela gerar Jesus, né? E Jesus vir através do ventre humano.
Agora não, agora Jesus virá sem um auxílio humano, ele aparecerá no céu, né? Diretamente como Rei dos Reis. Continuando, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, prata e o ouro. Vejam aqui que está simbolizando os materiais dos reinos anteriores, né, que vai ser destruído através da volta de Jesus, os quais se fizeram uma pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, no caso aqui Jesus, o reino de Cristo, né, que está descendo com Jesus, para ser implantado na terra aqui por Jesus, reinando através de Jerusalém, né, fisicamente. Então ele diz: mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte. Monte, como temos falado, os irmãos sabem, é reino, né, em profecia. Então esse reino encheu toda a terra. Agora em Apocalipse 19 é o mesmo momento. João está vendo a mesma visão que Daniel viu, só que com detalhes a mais. Porque em uma outra versão do livro de Daniel, esse texto vai dizer que uma pedra foi cortada de um alto monte, ou seja, de um alto reino, do reino celestial. E aqui diz que ele viu o céu aberto. É esse monte celestial, esse céu, que será aberto para que do reino dos céus agora Jesus desça para estabelecer o seu reino físico, né, aqui na terra. Então diz: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então veja aqui um cavalo branco, né, e Jesus assentado sobre ele, descendo já para guerrear. E diz: e ele viu a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Veja que o contexto é de guerra, né? Para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E aí ele já vai para a parte final. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, né, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais, quem são os demais? Os seguidores da besta, aquelas nações, aquelas pessoas que foram contra o povo de Deus naquele momento. Então diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, a espada representa a palavra de Deus, né? Se será aqui uma ordem direta de Deus quando estiver voltando para destruir todos os inimigos, ou se será através de uma ordem espiritual do Senhor, ele comandando os exércitos aqui que estarão do seu lado, aqui na terra, para combater com o exército do inimigo, como fazia Israel com seus inimigos, não sabemos, né? Não sei como é diretamente essa espada que sai da boca, se é algo que uma ordem vem divina e espiritual e acaba com tudo sem guerra nenhuma, ou se Deus, através de Jesus, dá uma ordem aos seus exércitos humanos para destruir o exército da besta. Aí é para se pensar. Então esse aqui é o momento, né, em que a pedra bate aqui no tempo dos 10 reis, bate nos pés, que é o tempo do último reino. Como falamos no anterior, né, no vídeo anterior, aqui está representada a Babilônia, aqui está a representação da Medopérsia, aqui está a representação da Grécia, e aqui está a representação inteira do reino do tempo do fim. Então Jesus, que é essa pedra, bate nesse tempo e destrói toda a estátua que cai no chão e é totalmente esmiuçada e levada pelo vento, né? E Deus estabelece o seu reino aqui na terra para que Jesus governe todas as nações, juntamente conosco, com mão de ferro, com cetro de ferro, como diz a tua palavra. Então espero que os irmãos tenham entendido, né, esses detalhes a mais entre Daniel e o apóstolo João.
Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal para nos dar uma força. Vá compartilhando nossos vídeos. Comente também, né? A gente está sempre respondendo. E isso nos ajuda bastante aí com os algoritmos do YouTube. A paz do Senhor a todos.